Pois bem, depois que você terminou a sua jornada indo atrás daquele que parecia ser o causador do seu sofrimento recorrente, lembrar a condição em que você largou o seu irmão para tentar ir atrás de uma cura, ir atrás de salvá-lo, talvez você não imaginava o que poderia acontecer quando você encontrasse um grupo de heróis que tinha praticamente o mesmo destino, o mesmo objetivo que você: impedir um suposto mal maior de ocorrer. É claro, você tinha seus próprios motivos de ir atrás de Nesna, Rainha Negra, mas por acaso você acabou se tornando um herói de fato. Você trouxe esperança para um pequeno povoado de uma cidade. A preocupação, ela alimentava seus pensamentos para saber se você teria tempo suficiente, se você foi rápido o suficiente para evitar possíveis tragédias. Muito bem, Farico. Você, no mesmo dia em que vocês terminaram de lutar contra o Nesna, você optou por um pequeno descanso no povoado de Phandalin. Mas logo no dia seguinte, após o enterro do companheiro Orc, ao qual você sabe que era de uma tribo rival à sua, engraçado, vocês lutaram lado a lado, deixando as diferenças tribais e, é claro, orgulho de lado. Bom, você viu que um desses últimos Urgatar acabou caindo. Você não sabe se realmente era o último, mas você tá mais preocupado com o seu. Depois de amanhecer em Phandalin, você peregrinou novamente, correndo para a floresta de Neverwinter. Você parou aqui. O seu primeiro dia foi um longo trajeto. Mesmo correndo o mais rápido possível, você sabe que não conseguiria prosseguir mais adiante. Depois de um longo dia andando, mais de 8 horas, mesmo se alimentando, seu corpo precisava descansar. Você então passou um dia olhando para os céus. Os céus estrelados dessa noite fria e solitária. Passando um tempo mais no seu ambiente comum, normal, para você a floresta é mais aconchegante que as cidades, eu imagino. Você está mais próximo da sua tribo do que antes. Quais são seus pensamentos recorrentes sobre voltar finalmente para casa? O seu irmão, ver se ele está bem, ver o que ocorreu nesse meio tempo que você ficou fora. O Farito estava preocupado apenas com o irmão, mas também com a tribo. Que ele não estava lá para proteger a tribo se alguma coisa ficar atacando. Ele mesmo cansado, ele queria continuar andando, mas as pernas dele estavam, tipo, desistindo. Ele teve que deitar mesmo. Não é difícil você encontrar
um lugar ao qual você poderia se aconchegar. Entretanto, eu vou pedir pra você apenas um teste de survival, você pode rolar com vantagem, pra Uhum. saber se nenhum perigo está à espreita, nada poderia te interromper o sono. Pode rodar. É que eu não consigo pedir porque tá group token aqui. Não faria. Hum. Muito bem. Nossa, ainda bem que foi com vantagem, mas a falha crítica ali, meu Deus do céu. Muito bem. Você sabe que esse é um bom lugar. Apesar da floresta ela estar mais ativa do que nunca nesse meio tempo, você ouve barulhos de galhos à distância. Nenhum deles próximo de onde você está. Seria mais ou menos aonde que o Farico gostaria de dormir, no meio de uma floresta? Me diga. Em cima de uma Debaixo de uma árvore? árvore. Debaixo mesmo? Uhum. Ok. Eu imagino que você faria ali uma espécie de proteção ali pra você, alguns arbustos pra tapar você, ou alguma toca assim que você conseguiu Uhum. encontrar, né? Ao qual você se alojou. Passando agora um pouco mais distante dos seus próprios aliados, você sabe que, de certo modo, tá meio desprotegido, porque não tem. Se acontecer de você encontrar um problema adiante, você vai ter que lidar com ele sozinho. Mas Uhum. parece que as coisas estão tranquilas, pelo menos por essa noite. Você então acorda já cedo de manhã, sem problemas posteriores. Deixa eu só fazer um negócio aqui, rapidinho. Uhum. Você acorda nessa manhã e já toma seu rumo novamente. A floresta ela parece um pouco maior do que o esperado para você. Você às vezes não se lembrava que andar sem ter um cavalo para te levar, sabe? Uhum. E não sei, pessoas para você dividir um pouco o seu tempo. Você sabe que se você não for andando agora, você pode acabar, sei lá, chegando um pouco mais tarde, se perdendo, pá. Mas você volta. Você toma seu rumo. Eu vou pedir apenas que, quando você chega nessa encruzilhada entre os riachos, você sabe que o fluxo da água ela passa nas proximidades da sua própria tribo das penas. Me rola um teste de survival, pode ser com vantagem de novo? É porque o seu não foi crítico, infelizmente. Ups, eu fui com desvantagem, merda. Tá, foi 15. 15 mais 5 é 20 também. Ok, muito bem. Seus rolls são bons, viu? Uhum. Pelo menos pra Wisdom. Pra... Quando você passa entre esse fluxo de água que já é um pouco mais curto, né? Não é tão dificultoso passar entre uma ponta a outra do lago. Você sabe muito bem que a sua tribo ela está instaurada no meio desse córrego. É córrego que fala? Não lembro muito bem. É. Mas não apenas isso, você consegue farejar. Como é que você faz isso afinal de contas, tipo, pra examinar um terreno? Como que o Farico faz isso? Bem, ele respira fundo assim, deixando o ar ao redor entrar no nariz dele. Ele, sei lá, ele fica olhando por aí é, pelo, pelo mato assim, ó, a água. Eu não sei muito descrever bem. Pois bem, você
visualiza a terra pisada. Você sabe quais animais passaram ali. Você sabe que tipo de pássaros ficaram nessas folhas, nessas árvores. Você sabe muito bem que essas frutinhas derramadas no chão foram rastros de animais, mas uma coisa chama sua atenção. Algo como garras que foram fincadas contra o tronco de uma árvore rígida, forte, grossa. E você não reconhece que espécie de animal poderia ter causado isso. Mas nessa mesma fissura, lá existe um coágulo de sangue. É como se fosse sangue seco. Você sente um odor desagradável vindo desse rasgo. E você sabe que alguma criatura estranha acabou passando pelas redondezas. Entretanto, pelo seu instinto de sobrevivência, ela já não está mais aqui faz um bom tempo. Bom, você prossegue. Você procede. E entrando nessa trilha onde você seguia, você consegue facilmente se localizar. Aquele posto avançado onde pequenos peões da sua tribo, eles ficavam de prontidão. No entanto, você não encontra nenhum outro membro, mas você tem uma linha reta para prosseguir agora. E você chega. Não leva o dia inteiro, como da última vez. Você chega no início da tarde. Mais ou menos ali 1 hora. Enquanto você está adiante, você encontra. Deixa eu só colocar você aqui. A sua tribo ela não é necessariamente desse jeito aqui, tá bom? Mas é porque eu tentei procurar, tentei de todas as formas e eu não consegui achar nada que me satisfaz. Ah, tá bom. Farico. Voltando, enfim, pro seu lar, pra sua casa, você consegue visualizar guerreiros tribais. Você analisa o terreno e você claramente consegue enxergar aqueles mesmos guardas que anteriormente protegiam as entradas da cidade. Deixa eu só colocar o token deles aqui, porque tá atualizado e eu acabei não atualizando. Não. Pera aí. Fiz errado. Perdão. Só um segundinho. Ok. Você vê esses guerreiros empunhando as suas lanças e essa forma meio animalesca em seus dentes, seus olhos, seus ouvidos sendo mais puxados. Pelos eles são mais evidentes nas pontas das suas mãos e também nas suas canelas. São seres bem armadurados e selvagens, como você. São shifters. Muito bem. Alto lá! Quem se aproxima? Oh, não. É você? Farico? Sim! Finalmente eu voltei! Retornaste à tribo? Bom. O líder montanha vai querer falar com você. Por favor. Montanha.
por favor. Sinto muita falta dele. Muito bem. Farico, você segue adiante. Adelante. Prosseguindo para aquela mesma... Não é oca, né? Mas mesmo aquela construção central, que aqui não está aparecendo nessa porra, mas ela é maior que as demais. Você tem adiante aquele salão, onde um local para uma fogueira ele é estabelecido. A fogueira está apagada. Os tronos aos quais os responsáveis pela tribo se reúnem está lá. Logo adiante, você consegue identificar sem problemas. Você visualiza. Só pegar aqui. Opa, lugar errado. Deixa eu só atualizar isso aqui também. Só um segundinho, Lars. Uhum. Ei, porra. Você visualiza ao lado de um dos tronos essa moça que possui esse crânio em sua cabeça. Você se lembra da curandeira da vila, do vilarejo, a druida do vilarejo. É Sprig. Ela está ali. Ela, quando observa você entrando pela frente, ela arregala os olhos assim. E ela já segue de encontro a você. Por Silvanos! Sprig! Farico, você voltou? Você retornou? Você trouxe alguma boa notícia? Eu trouxe sim, irmã. Eu finalmente... Eu e um grupo de desconhecidos que eu... Posso dizer que eu consegui, pelo menos, amizades. Nós derrotamos esse tal de aranha. Aranha? Você diz aquele que lançou essa suposta maldição sobre Talon? Sim, ele mesmo. Farico, quando você foi embora, o Talon parecia estar agonizando. Ele parecia um pouco... Como eu posso dizer? Um caso perdido. Eu gostaria de dizer que seu irmão, ele foi tratado da melhor maneira possível, mas apenas Montanha conseguiu lidar com talvez o que ele estivesse sofrendo. Eu tentei de todos os métodos possíveis. Eu recorri a rituais antigos também, mas nada parecia acalmar o que estava ocorrendo com Talon. Eu posso lhe informar que ele está vivo, mas parece meio diferente. Ele não parece o mesmo menino energético que eu conheci. E também ele parece um pouco mais agressivo, de certo modo. Eu acho que isso pode ter mudado um pouco o comportamento dele. O líder Montanha tentou de fato utilizar os meios que ele conhece para tentar lidar com esse problema de alguma forma. E por conta dele, eu acho que pelo menos ele conseguiu. Deve ter conseguido algo.
E cadê o Montanha agora? Rola um insight. Ok. Normal? Normal. Hum, Você sabe que ela tá ocultando mais alguma coisa. Ele olha assim, com O a Montanha. sobrancelha levantada. O Montanha levou ele. Levou ele um pouco mais à margem do rio, nas colinas. Ele precisava levar o pequeno Talon para ensiná-lo sobre como se controlar. Hum. Então, o que você ia falar? Eu ia falar que você não tá escondendo mais nada, não, né? Você não é de mentir. Ela, tipo, ela parece um pouco mais desamparada quando você fala isso. Farico. Seu irmão, ele passou por algumas mudanças. Eu espero que você entenda isso. E se não fosse por esse método, provavelmente ele não iria sobreviver, porque quando você falou que talvez acabou com esse aranha, eu tinha em minhas tripas a certeza de que talvez se o conjurador dessa magia morresse, ela se dissiparia. Mas não foi isso que aconteceu. O quê? A magia não se dissipou. Eu sequer acredito que aquilo ali era de fato alguma magia. Parecia mais uma condição de morte certa. Seu irmão poderia ter morrido, mas por muita sorte, ele não morreu. No final das contas, ele não está morto. Mas tivemos alguns problemas com ele. Eu espero que você entenda que o que o Montanha está fazendo é pro bem dele. Onde ele tá? Agora, me fala. Ele está peregrinando para as colinas do metal estrelado. Hum. Eles precisam estar mais isolados para não representar mais um perigo para nossa tribo. Senhorita Eu tenho que Sprigg, saber onde ele tá. Senhorita Sprigg, os pacientes já acordaram. Acordaram? Ótimo. Por favor, me acompanhe, Farico. Ok. Vocês vão se guiando entre essas casas, essas residências. E você se lembra que a Sprigg ela tem uma própria residência que ela utiliza não apenas, é claro, para morar, mas ela utiliza para cuidar dos feridos, cuidar dos enfermos, né? Porque tecnicamente ela atua como uma curandeira, sendo druida. No entanto, não apenas isso. Ela também atua como uma professora e uma segunda responsável pela tribo. Uhum. Vocês chegam em um pequeno casebre onde vocês conseguem encontrar diversos dos soldados da tribo das Penas. Eles estão acamados. Eles estão
aparentemente agonizando. Você enxerga algumas marcas avermelhadas nos braços, na cabeça, nas pernas, em muitos desses soldados. O que tá Você acontecendo aqui? você olha pra isso e você pergunta, né? Uhum. Desde que Talon entrou naquela espécie de transe, ele começou a ficar mais agressivo e cegamente começou a atacar muitos dos nossos soldados. Os próprios guerreiros tribais, eles pediram pro Montanha lidar com Talon, que parecia estar numa fúria incontrolável. Sedá-lo não daria certo. Utilizar um feitiço para ele dormir não estava dando certo. Ele parecia estar fora de si, Farico. Hum. Como alguém que estava se transformando em algo. E eu não faço ideia do que era. Você entende que Montanha teve que levá-lo para outro ambiente para talvez acalmá-lo, ou talvez prendê-lo? Ela olha para você séria assim. Entendo. Entendo muito bem. Muito bem. Farico, você observando esses guerreiros ao chão não, né? Acamados, você olha aquilo ali com certo desconforto. Você então começa a visualizar que um deles parece estar espumando pela boca. Você observa isso e você vê que ele está numa constante agonia. Ele começa a tremelicar. A própria Sprague observa esse comportamento e vai até lá para tentar lidar com essa situação. No entanto, o que você visualiza é ele erguendo um dos braços para atacá-la. Frig! Você faz alguma coisa? Sim, eu corro até o cara Muito bem, pra tentar parar ele. muito bem. Só um segundo. O que você visualiza agora na sua frente é um daqueles soldados tribais. Ele tem bastante feições que lembram muito a de um cachorro, por conta dos pelos, os caninos mais afiados, as orelhas um pouco mais pontudinhas também e caídas. Uhum. Você visualiza uma massa avermelhada que começa a cobrir parte do seu braço e ela se transforma em o que parece ser uma mistura, uma espécie de, como que eu posso dizer? Uma espécie de aglomerado que começa a... Como que é o nome da palavra quando você vai quebrando os bagulhos e vai se desfazendo, sabe? Tipo, eu esqueci a palavra. Puta que pariu. É...
ele vai se deformando. Vai deformando o braço dele, enquanto ele vai escorrendo essa baba mais esverdeada. Você começa a visualizar que ele abre os olhos. Ele olha para a primeira pessoa que está na frente dele e você observa ele completamente fora de si. Deixa eu só um minutinho Uhum. que eu vou ter que dar uma improvisada aqui no bagulho. Ok. Desconsidere o fato que você tá aqui numa floresta, tá? É porque realmente não deu tempo de eu preparar mapas e eu procurei pra caralho, tá? Procurei pra Uhum. caralho, só que não deu. Deixa eu colocar a Sprig. Foda, bicho. D6. Farico. Eu imaginaria que você estaria aqui, né? Diante. Só um segundinho. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ai, 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 ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Ai. Sério, guys. Deixa eu só colocar a Sprig aqui. Caralho, cara, por que que tá assim? Nossa, ela tá muito pequena. Ela tá muito pequena, velho, que isso? Acho que é por causa do tamanho do mapa. Perdão. De boa. Deixa eu colocar mais alguns bichinhos desse aqui. E apenas vocês três vão precisar rolar a iniciativa, tá? Uhum. Ok, 12. Muito bem, essa iniciativa foi boa. Não. Nananã. Ok, beleza. Muito bem, Farico. Você visualiza esse guerreiro tribal. Ele se levanta. Como se ele tivesse possuído por alguma coisa. Você não sabe muito bem. Mas você observa que ele começa a rosnar pra você. Ele rosna. E Uhum. você tá diante. Você se colocou em prontidão à frente da Sprig. E você observa quando ele começa a ser mais agressivo contra você. Ele tenta te atacar de alguma forma e tal. Mas você é um pouco mais hábil pra isso. O que você faz diante da situação? Eu. Peraí.
Cadê minhas habilidades? Cadê? Os ícones sumiu, cara. Como assim? Os ícones das minhas habilidades. Aonde? Na coisinha que ficava debaixo aqui. Você não deu uma colapsada no negócio de macro? Não, pera aí. Você não minimizou? Ah, vou ter que tentar usar isso aqui. Eu vou ter que. Cadê? Você tem que bater primeiro. Pra depois usar o Stunning Strike, não é isso, Luciano? Nem sei se o Luciano tem. O meu Normal Strike não tá indo. Como não? Eu tô clicando e não tá indo. Você tem que marcar o alvo e depois você dá um Unarmed Strike. Hein? Tava coisando. Oi, Zoe. Oi. Muito bem. Isso aí você consegue acertá-lo. Ué, Zoe. Que isso? Você nunca pode fazer isso. Pera aí. Não é pra dar dano, eu só quero coisar ele. Você quer stuná-lo. É. When you hit a creature, tá bom. Então ele tem que fazer um teste saving throw contra o seu coisa. Eu acho que você tem um negócio automático no Stunning Strike, não tem não? Tem? Pior que eu não sei. Deixa eu tentar aqui. Ele falha. No entanto, a sua DC é de Monk, né não? Deixa eu ver aqui. Tá. Constitution Saving Throw. Tá, tudo bem. Ele falha e ele tá stunado com isso daí. Deixa eu colocar a condição de stunned. Não assim, né, animal? Porra, puta que pariu. Não faz carinho na Zoe. Faz carinho nela, ela tá querendo. Muito bem. Mais alguma coisa? Ah, não. Espera aí. Muito bem. A Sprig ela se move aqui e ela vai tentar mover um dos pacientes para um pouco mais longe Eu tenho que fazer. desse cara que está infectado. Ela faz isso sem muito trabalho. E daqui ela vai olhar para ele, para essa criatura aqui. Deixa eu ver alguma coisa que ela possa fazer para acalmá-la. Eu posso perguntar uma coisa pra ela? Pode falar. Sprig, você que tá me dizendo que, tipo. Eles andam se transformando nisso? Você vê que ela tá meio em choque assim quando você fala. Não, não, querido. Apenas aconteceu uma vez. Isso é completamente inusitado. Eu não sabia que isso ia acontecer com nenhum deles. Você vê que essa criatura, ela tá stunada por conta do seu golpe. Ela tá meio que ali no chão, incapacitada, mas ela logo sai disso. E é seu turno de novo. Você olha pra ele enquanto ele parece um pouco mais raivoso e completamente, sabe, fora de si. Ele tá completamente fora de si. Uhum. Hum. O que você faz? Peraí. Tô pensando.
Eu quero tentar, tipo, restringir ele, tipo, dar um. Prender ele. Muito bem. Você. Isso daí você, se eu não me engano, você faz um negócio pra ele fazer um teste e tal. Mas. Como que você iria restringir? Eu acho que não sei. Acho que é teste de força, né? Uhum. É um teste de força contestado. Se você passar, você aplica o Restrained, né? Você Uhum. quer, né? Beleza. Deixa eu só ver um Sim. negócio aqui. Ok, não é isso não. Tá, pode rolar o dadinho ali. Muito bem, você consegue restringi-lo. E a criatura sob efeito de Restrained, ela tem velocidade 0. E o Attacks Rolls contra ele tem vantagem, e os ataques que ele fizer tem desvantagem. E ele tem desvantagem no Dex Saving Throw. Pra tentar se livrar do seu Beleza. coisa, do seu Restrained. Mais alguma coisa? Eu só vou olhar pra Sprig e falar assim: Sprig, eu não quero ter que matar esse cara. Você tem que saber o que fazer aqui. Eu vou tentar, Eu vou. querido. Ela se aproxima aqui dele. E ele tá completamente, sabe, fora de si. Uhum. Deixa eu só fazer um negocinho aqui. Ela vai esticar o cajado dela e vai tentar utilizar. Ok, é porque não tem porra de slot. Caralho, que saco. Pronto. Ela vai tentar utilizar um Hold Person. Ele passa. Meu Deus. Hold Person nunca funciona aqui, velho. Incrível. Você vê que ele tá, tipo, olhando pra todos os lados e se debatendo. Ele vai tentar atacar você, Farico. Com desvantagem. Não acerta. Mas ele não te acerta. Ele tá completamente fora de si. Talvez. Não podemos arriscar. Tenta apagá-lo, tente dar, não sei, desacorde-o. Eu não consigo utilizar nada pra impedir isso. Tá, né? Vou usar o Stunning Strike de novo. Beleza. Ele falha. E ele tá stunado. Puta que pariu, viu? Caralho. Porra, o bichinho. O bichinho pra sofrer condição. Mais alguma coisa, Férico? Hum. Não. Muito bem. Você vê que ela começa a esticar o braço assim. E ela começa a formar o que parece ser uma caixa, mas mais direcionada a ele mesmo, tá? Tipo, eu vou levar em consideração que ela não forma o quadradão todo, Uhum. mas ela dá isso daí. Ela cria essas vinhas aí e, bom, basicamente ele já tá restrained, mas ela tenta utilizar isso pra tentar impedir a movimentação dele, pra tentar segurá-lo no lugar. E basicamente conseguem dar um jeito assim de fazer ele ficar preso e tal.
Só que ele parece um pouco, tipo, sabe, descontrolado até demais. Ele tá sob restraint, ele tá stunado, ele tá coisa. E aqui a gente encerra o combate, porque de fato ele tá completamente imóvel, sabe? Ele é completamente envolto nessas vinhas e elas parecem bem rígidas. O espaço todo que as vinhas poderiam utilizar para cercar o campo é completamente envolto a ele. Uhum. Ela se afasta e você vê essa criatura que ela parecia meio imóvel ali, mas ela começa a rodar pro lado pro outro, tentar se soltar de todas as formas, mas ela não consegue porque ela está extremamente, estreitamente presa. Olha céus, o que está acontecendo? O, o, foi isso? Foi isso que tinha acontecido com seu irmão. O Ele, quê? ele parecia ter começado a demonstrar agressividade. Ele rosnou pra gente. Ele tentou atacar a mim, mas eu não queria acreditar que aquilo estava acontecendo com seu irmão. Taylor é um menino tão gentil, tão educado. Ele nunca faria nada disso com ninguém da tribo. Ele se transformou nesse monstro? Não, ele não se transformou desse modo. Ele parecia ter apenas alguns sintomas. Ele não. Olha, Farico. O Montanha viu que seu irmão estava fora de si. Nós tentamos acalmá-lo, mas ele não parava. Montanha então ele tomou providências. Ele desacordou seu irmão e levou até a colina do Metal Estrelado. Lá ele disse que poderia dar um jeito nele. Eu não o impedi. Me perdoe. Mas eu não sei o que o Montanha fez com seu irmão. Mas se você for até lá, se você quer saber, por favor, esteja preparado para o que for que tiver que acontecer. Eu espero que você entenda. Ela olha assim para esse ser, para esse soldado, que ele já tá completamente fora de si. Ele tá tomado por essas feridas vermelhas que vão deformando a pele dele. Ele tá se transformando em alguma outra coisa ali que você não conhece, você não sabe. E os demais em volta, eles também estão com essa condição. O olho deles está um tanto quanto inchado. A boca deles está um pouco deslocada. A perna, braços, até cabeça parece que também estão se deformando. Se isso aconteceu com ele, pode ser que aconteça com os demais. Eu não faço ideia do que isso se trata, Farico. Você pelo menos tem alguma ideia do que é isso? Hum, não, eu não faço a menor ideia. Quando a gente estava lutando com a aranha, não tinha nada desse tipo. Então isso não pode ser coisa
de um mago. Estamos tratando aqui de uma infecção. Mas qual é a origem dessa infecção? Não pode ter sido apenas aquela aranha. É. Muito bem. Você vê que ela tá um pouco desamparada. Ela tá bem chateada com toda a situação e tal. Mas ela sai um pouco ali da toca. E ela volta com mais soldados. Esses pacientes não podem ficar aqui, então vamos ter que achar um outro lugar para eles e possivelmente teremos que levá-los para aprisionamento. Uhum. Acorrentá-los numa árvore mais rígida e talvez colocá-los dentro da árvore da prisão. Soldados, por favor, levem-os daqui. Você vê assim que os outros soldados eles estão um pouco bolados quando eles veem essa situação, sabe? Uhum. Mas a Sprig ela começa a enraizá-los, cada um deles, através de vinhas bem rígidas, bem fortes. Você sabe que essas vinhas elas são utilizadas normalmente em construções que vocês fazem. No entanto, está sendo utilizado contra eles, contra pessoas que provavelmente você dividia espaço, sentava na mesma mesa ou contava histórias uns para os outros. A Sprig ela começa a levá-los para uma árvore, ao qual você sabe que ali é um lugar que colocam as coisas para não sair de dentro. Ela utiliza uma espécie de feitiço que faz com que a árvore se abra. Ela se abre no meio do tronco. E os prisioneiros eles são posicionados nessa árvore, só que a parte da cabeça ali fica para fora. E após Uhum. isso, a árvore ela retoma a sua forma normal, só que serve como um casulo ali para os prisioneiros. Uhum. Ela bate o cajado no chão assim, e você vê que eles estão aprisionados, acorrentados, desacordados, mas aquele que você tinha restringido e também tinha sido fincado com aquelas vinhas, ele acorda. Ele começa a tentar se mover de todo jeito, mas ele só consegue mexer parte do pescoço ali. E ele tá rosnando, ele tá gritando, ele tá cuspindo, babando. E aquilo ali é aterrorizante, de fato. Eu. Peraí. Vovô, eu não posso fazer isso agora, não. Eu tô ocupado. Foi mal. Bem, O que você. Repete a última parte aí? você vê que eles começam a mover o pescoço, mover a cabeça, como se fosse uma criatura muito feroz. Você vê que eles são quase que incontroláveis. Ele começa Uhum. a rosnar, ele começa a grunhir, ele começa a cuspir, a babar, como se ele fosse um animal selvagem com raiva. Nós temos que arranjar algum jeito. Eu tenho que ir pra montanha. E você vê que ele recorrentemente faz isso, sabe? Faz isso. Ele não tá falando em nenhuma língua que você conheça. Ele não tá falando a língua druídica, ele não tá falando a língua da sua tribo, ele não tá fazendo absolutamente nada. Ele tá apenas sendo um animal feroz e Uhum. voraz. Você precisa achar o montanha. A gente não tem muito tempo
talvez isso comece a acontecer com os outros, e se isso se espalhar na nossa tribo, eu não quero nem saber o que pode acontecer. Temos que É. lidar com isso imediatamente, Farico. Eu sei que você acabou de chegar, mas eu preciso estar de olho. Eu preciso estar de prontidão. Que se eu tiver que fazer alguma coisa, se eu tiver que ter a mão firme de acabar com o sofrimento deles, eu farei. Por favor, Por seja favor, rápido. cuide deles. Na minha. Como é que chama? Ausência. Ausência. Na minha ausência. Vá. Você vê então que no mesmo passo que você chegou, você tá indo. Uhum. Você sabe que tá assim no começo do entardecer. Entretanto, você se move como o vento aqui, no meio da floresta. Você sabe que mais ou menos a direção que ela te passou foi a seguir a leste. É leste? Uhum. Acho que é. Sim, é leste. Você vai se seguindo a leste de onde a sua tribo tá. E você vai prosseguindo conforme entra na floresta sombria, que o tempo vai passando. Você vai tentando se guiar por algum rastro, alguma coisa que pode ter deixado para trás ali, né? Por conta do Montanha ou do Talon. Mas você não consegue encontrar muitos rastros. Você sabe como o Montanha ele é cauteloso. Entretanto, você sai da floresta. Você sai da floresta e você chega nas colinas. Você vai se prontificando em tentar descobrir onde que seu irmão e o Montanha poderiam estar. No entanto, você não sabe muito bem exatamente onde eles possam estar, porque, é claro, o lugar é muito grande, já está ficando mais escuro. Mesmo que você tenha uma visão, acho que você tem visão no escuro, não tem? Eu tenho visão no escuro. Tem visão no escuro, mas mesmo assim, você não tá no seu ambiente favorito, que são as planícies e as colinas. Então, rola um survival aí pra mim, Tá. pra tentar detectar algum rastro Não, sim. do Montanha ou seu irmão. Bota o fundo. Não, eu tô deitando só. Tá, peraí. Survival no normal? Sim, normal. Muito bem. Fumble roll. Você então, Farico, você começa a tentar identificar qualquer que fosse pegadas ou então algo que tivesse sido arrastado ou possivelmente, não sei, alguma trilha, qualquer coisa que pudesse te guiar. Você então verifica que algo chama sua atenção, como uma uma pelagem de casaco, casaco de urso. Você reconhece imediatamente que pode ser de um urso, é claro, ou pode ser do Montanha com seu grande casaco icônico de urso. Hum. Você então verifica que os rastros eles levam mais ou menos para cá. Você chega assim no entardecer, ali mais ou menos 18h40 por aí, e já está de noite. Os grilos eles começam a cantar, a incomodar. Você verifica os campos, as colinas, você sobe entre elas, você desce, tenta verificar algum tipo de acampamento, mas não, você não consegue encontrar nada que possa levar você à montanha e ao Talon. Mas você perde um bom tempo, até quase desistir. Você começa a seguir mais uma elevação das colinas que te mostram algo interessante.
Você escuta um... Você escuta isso, bem alto, vindo de uma das direções. Você começa a seguir, instintivamente. E quando você chega mais ou menos nessa localização, você recebe uma pequena pausa porque eu vou ter que ir no banheiro. Tá bom. Rapidinho, e já volto. Ok. Ai, 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 ai. Eu não posso ajudar agora porque eu tô fazendo D&D. Eu não posso pausar. Será? Ele vai sair. Não deixa eu ver. Com você. Sabe? Errado. Banheiro, poder dormir. Então fica bem. Nada, senhor. Nada. Não é pra banhar agora, não. Eu dormo de ano, trem. Ok.
Ai, ai, ai. Alô. Perdão. Oi. Ei. Cara. Cara, sei lá, eu tô com muito problema pra ir no banheiro e, tipo, fazer xixi, velho. Não sei, minha bexiga tá muito estranha ultimamente. Hum. Toda hora. Bom, muito bem, Farico. Você escuta o que parece ser um uivo. Um uivo de alguma criatura. Você não reconhece muito bem que tipo de criatura é capaz de dar esse tipo de uivo. Até porque é estranha a situação. Mas você consegue ver algo que te chama a atenção. Hum. Deixa eu só colocar aqui. Fiz um sai. Ok, tá errado aqui. Só ajeitar um negocinho aqui. Uhum. Ok. Vou te colocar na cena. E deixa eu... Puta que pariu, eu esqueci. Perdão. Ai, meu pai do céu, velho. Nada dá certo. Nada dá certo. Hum. Muito bem. Deixa eu colocar você direito aqui. Você tá vindo dessa direção. Arico. Quando você se dá conta, mais à distância, quando a sua visão vai se iluminando conforme você caminha desesperadamente, você identifica ao longe Montanha e também seu irmão, Talon. Você verifica que o Montanha ele tá em cima de uma pedra, como se fosse uma colina mesmo. E você vê que ele tá olhando diretamente para cima, conforme a própria lua parece alimentar. Deixa eu só colocar aqui um brilhozinho. Diminuir um pouquinho a intensidade. Ah, não. A intensidade da cor é certo. Só a luminosidade que eu tenho que mudar um pouco. Pronto. Muito bem. Vocês estão adiante do que parece ser a luz do luar. Ela parece iluminar a feição de não apenas Talon, mas também de Montanha. Que tá Glério no nome dele mesmo? Que porra é essa? Não, essa aqui não. Eu, hein? É assim. E o que você visualiza mais adiante é o Montanha já um pouco mais em feições ferais. Você sabe que ele sempre é bem, tipo, extremamente peludão, sabe, e tal. Repleto Uhum. daquele casaco também de urso que ele utiliza nas suas costas, que parece mais uma extensão dos seus próprios pelos.
Mas você vê que ele tá com garras enormes. O que você faz Mas quando o você quê? observa? Eu quero me aproximar mais, Muito bem. Você tá livre pra sem se fazer mover. barulho. Você pode se mover uns 15 pés. Sem fazer barulho? Então rola stealth. Queima aí pra nós pra gente ver o mapa. Uhum. É porque eu não posso iluminar, porque se eu botar Global Illumination vai coisar o bagulho aqui. Tá ligado? Obrigado. Beleza, você consegue se aproximar utilizando um pouco desses arbustos que você encontra, um pouco desses galhos secos, dessas pedras que podem te cobrir. E você se aproxima. Você olha assim adiante quando parece que Talon, você consegue observar Talon, ele tá também um pouco mais peludo, um pouco mais diferente do comum. Quando você olha e se aproxima, você observa Montanha olhar diretamente para você. Ele ergue assim a mão e estende como as palmas. Garoto, isso precisa ser feito. Você olha conforme o Montanha vai se alterando. Deixa eu só colocar aqui, tá? Uhum. Pera, ele sabe que o Farico tá ali? Sabe? Hum. Deixa eu só fazer aqui rapidinho. Deixa eu só botar o original aqui do bagulho. Deixa eu ver se funciona, né? Porque... Ok. Você visualiza o Montanha estender as suas mãos, a sua perna. Ele cresce de tamanho conforme você sente a luz da lua alimentá-lo. E você verifica quando ele começa a se modificar. Ele se altera. Você analisa no momento em que ele se transforma num lobisomem. E aqui vocês rolam a iniciativa. Muito bem, boa iniciativa. Ok. Deixa eu só dar uma diminuída aqui no cabeção aqui do Montanha. Tranquilo. Tá a cabeça. Você observa o Montanha se modificando em forma de lobo. É claro, lobisomem. Você é o primeiro a agir. Você toma a frente. Você tá vendo que ele só tá se transformando ali, mas ele parece estar
numa intenção mais ameaçadora contra o Talon. E o Talon, você vê que o Talon tá completamente estático, olhando pra baixo. Rola uma percepção livre aí. Uhum. Na real, deixa que eu peço, pera aí rapidinho. Ok. Muito bem. Você tirou 20. Você observa o Talon. Ele tá com olhos esverdeados. Ele espuma pela boca. Ele tá repleto de manchas avermelhadas. Hariko, o que você faz? A mente dele tá tipo confusa assim. Ele não sabe se é isso mesmo que o Montanha vai fazer, atacar o irmão dele. E o que ele pode pensar é só ele vai se mover até aqui. Aqui é uma colina. Eu sei, eu sei. São 15 Mas pés. dá pra ele ainda ver a montanha, né? Dá. Aí ele vai gritar: Montanha! O que é isso? Você vai atacar o Taylor? Você vê que essa é a sua movimentação? Uhum. Você pode passar o turno. Quando você fala você vai atacar o Talon, o que ocorre na realidade é o Talon se alterar. Você vê que o Talon ataca o Montanha. E o primeiro ataque dele é com vantagem. Ele causa isso daí de dano. E você vê que o Montanha é um cara parrudo. Ele na forma de lobisomem é ainda mais parrudo. Mas você vê que o Talon ele começa a se alterar subitamente. Ele começa a se shiftar. Ele começa a se transformar. Mas não apenas na forma feral dele, do Talon. Você vê que ele começa a se shiftar como se ele tivesse infectado também. Inclusive não é esse token aqui que é pra eu usar. Deixa eu colocar o token bonitinho aqui. Você não vê apenas isso. Você vê que seu irmão, ele parece também um lobisomem. Só que repleto de deformações. A boca escorrendo aquela baba verde. E os olhos completamente sanguinários. Ele está fora de si. Eu não posso permitir essa ameaça em minha tribo. Se você o ama, faça-o descansar agora. E esse é o Montanha falando no mesmo momento em que ele desce uma agarrada sobre Talon. Ele consegue. Ele causa isso daí de dano. Mas você vê que ele sequer sofre nessa agarrada. No entanto, o Montanha tem um ataque múltiplo. Ele vai dar uma mordida. E essa mordida não acerta. Você vê que eles são completamente vorazes. Eles são selvagens. Completamente imprevisíveis. Ah, deixa eu só movimentar o Montanha pra cá. E agora é seu turno. O que você faz, Farico? Ele tá incrédulo, tipo, no que fazer. Você tem certeza que não tem outro jeito? Você vê que ele tá mais empenhado em lutar. Porque qualquer deslize poderia causar uma morte, talvez. De ambos os lados. Eu vou transformar. Muito bem. Você se seleciona. Um shifting.
Como é que você faz essa transformação? Como que ela ocorre? Deixa eu só se tá aplicando. Deixa eu ver se tá pegando. Tá sim, tá sim. É, Pode prosseguir. as escamas começam a subir pelos braços dele, pela pele dele, assim, até no pescoço. E, né, os caninos dele ficam maiores, assim. A cauda dele também fica, sei lá, um pouco mais brilhosa. Muito bem. Eu quero. Não vai dar pra pular até aqui, né? Aqui. São 15 pés. Você pode tentar Hum. escalar. Não é problema pra você. É, eu vou tentar escalar mesmo. Beleza. Não sei se tu tem climbing speed, acho que não, né? Não, senão não seria Não. problema nenhum. Mas você pode escalar e eu vou pedir um Athletic Save bem baixo. Aqui. Muito bem. Deixa eu fazer o save aqui. Rapidinho. Na real pode ser Dex também, né? Uhum. Pode rolar aí. Você só não vai subir se tu tirar um mesmo, né? Mas porra. Quase, viu? Tá. Você sobe com um pouco de dificuldade por conta de desespero e tal. Mas você consegue sim subir essa colina onde essa batalha feroz está acontecendo. Aqui vocês formam um flanqueamento. Então você tem mais 2 se você quiser acertar o Taylor. Tá? Mas a sua criatura que você considera aliada vai de você. O que você prefere? Ter o Taylor como aliado ou montanha? Ele, ele tá, tipo, muito confuso. Tem lágrima, tipo, formando no olho dele. E ele viu aquele cara lá da tribo, ele fica lembrando dele. Parece que, tipo, não tinha nenhum salvamento mesmo. Aí ele olha assim pro Taylor. Oh, me desculpa. Você acerta. Você vê que seu golpe ele mal afeta a criatura. Ela parece completamente na sanguinolência. Taylor! Você quer falar algo? Ele só disse o nome dele, que ele tá triste. Mais alguma coisa? Vou pular. Não. Você vê que quando você dá esse soco, ele se direciona a você. XIX acerta? Ah, sim. Eu vou fazer Deflect Attack. Ah! Oxe, não, não deixa eu apertar. Relaxa. Manda o Deflect Attack aí no chat. Cadê? Deflect Attack? Se for um D10 você consegue reduzir. Beleza, ele passou no teste de Dex, então você não conseguiria voltar contra ele. Mas você pode reduzir porque seu modificador eu acho que é alto o suficiente pra isso. Seu modificador tá Então 10. é um D10? Um D10 mais 10 que você já tem. Então, tipo, você já diminui total o dano que poderia ter sido causado contra você. Hum. Você visualiza essas garras grandes. Elas parecem que tentam te acertar ali, mas você é muito veloz, você é muito ágil quanto a isso. E você não consegue. Tipo, ele não consegue te acertar. Aqui o Montanha vê que você tá atacando e ele vai dar uma bites com mais 2 para acerto porque é flanqueamento. 25 com certeza acerta. E o dano é de
Foi andando baixo, viu? Muito bem. Eu só tô meio perdido no negócio de dano aqui. Deixa eu ver se ele tá aplicando. Ah, sim, entendi. Tá, beleza. E ele tem multi-ataque. Então agora ele vai tentar dar uma agarrada com mais 2 de flanqueamento. Beleza, ele acerta. Então ele começa a se mover um pouco. Quer dizer, peraí, deixa eu corrigir. Ele se move pra cá e pra cá. Você vê essa criatura do seu lado, enorme, beirando ali a quase 3 metros de altura. Larga, completamente com garras afiadíssimas. Um canino ainda mais invejável. Ele está lutando do seu lado, não no momento que você queria, nem fazendo a coisa que você imaginava, mas ele parece estar dando tudo de si para tentar manter você a salvo dessa criatura. Você não precisa fazer isso! Deixe em minha responsabilidade! Como líder da tribo, eu devo isso a você! Farik olha assim pra ele. Não. Eu tenho que estar aqui com o Talon. Até o fim da morte dele. Muito bem. É. Nelson. Ups, mandei 2 vezes. 20 você acerta, pode rolar o dano. Acho que tu tá esquecendo que tu tem multi-ataque, né? Não, eu ia fazer isso agora. Aí deu? React attack. Uhum. Rola de novo, mais o próximo golpe. Crítico. Pode me descrever como que você crita aí? O punho dele pega em chamas assim de tanta velocidade que ele tava socando. Muito bem, pode rolar o dano crítico. Você causa uma alta quantidade de dano no Talon. E ele parece extremamente mais enfraquecido por conta disso. Você vê que ele dá uma recuada assim, sabe? E ele começa a rosnar pra você. Ele sente raiva, ele sente ódio. E a única coisa que você consegue sentir nesse momento, Farico, é Tristeza. você chora. Porque você está sendo obrigado a fazer isso. Com a pessoa que provavelmente você mais ama. Mais alguma coisa, Farico? Não. Ele vai ficar desprotegido. Ele vai te atacar com vantagem. Mas os ataques feitos contra ele também tem vantagem. Ele não consegue te atacar. Ele tenta de todos os modos. Você vê, você consegue enxergar nos olhos dessa criatura o rosto do seu irmão. Talon. Rola Não. um teste de Wisdom. Save throw. Pera aí, deixa eu pedir aqui. Deu certo? Ah, massa. Rola um Não D100 deu. pra mim, por favor. Quê? Um D100. Ok. 95. Ok, vamos ver aqui o 95.
95. Ok. Não foi tão ruim. Mas você tá com um medo. Você tá com um medo que faz com que você não confie nos seus próprios instintos. Você tá com desvantagens em qualquer teste de ajuda ou cura no momento. No caso, vamos pra enfatizar um pouco, você tá com medo de ajudar o Montanha na luta contra o Talon. Então você não consegue de fato ajudá-lo, sabe? Uhum. Montanha. Ele pode atacar com vantagem, no entanto ele tem Pack Tactics também, então daria vantagem de qualquer jeito. O Montanha, ele olha pra você desamparado, você deu um golpe certeiro nele, e o Montanha viu oportunidade nisso. Crítico. Meu Deus. Você vê que o Talon começa a ficar completamente desmontado, praticamente. E o Montanha, ele dá outra agarrada. Vendo o seu sofrimento, Farico, ele parece não ter alternativas, se não acabar com isso logo. Ah, Você verifica quando o Talon começa a se desfazer desse formato feral. Deixa eu só colocar aqui. Você vê o corpo estirado dele no chão. Você vê que ele tá repleto de hematomas avermelhados. A sua boca repleta de espuma verde. Seus olhos completamente vazios, com um suposto líquido escorrendo deles. Não são lágrimas. É um líquido esverdeado, estranho. Você vê que ele não tem pulso. Ele não se movimenta. Você escuta a respiração do Montanha se tornando mais ofegante. Eu tentei de tudo. Tentei dar o meu sangue de lobisomem, para ver se ele se curava de uma maldição, tendo outra. Mas eu não consegui. Eu falhei como um líder de tribo em proteger os meus aldeões. Eu falhei em tentar cumprir uma promessa que eu havia feito a você, Farico. Indigno de ter o posto de chefe. Indigno de ter a palavra como algo que poderia ser confortável. Eu queria poupá-lo disso, mas eu não fui forte. Não fui o suficiente para isso. Farico, por favor, me mate. Me mate e assuma o posto de liderança da tribo das penas. Você vê que ele está desamparado, completamente desamparado, e na sua concepção a mente dele está um pouco fora de si também, por conta de tudo isso. Você nota a feição licantropa dele e você vê sofrimento
o mesmo sofrimento que você tá sentindo. Você tá meio a par da situação. Você tá desacreditado no que acabou de acontecer. Por conta de ver o seu irmão nessa condição também, e por conta de você ter falhado, me rola um teste de sanidade. Ok. Ups. 10 ou mais pra se manter são. Muito bem. Deixa eu só fazer aqui. Muito bem. Você começa a sentir medo. Você olha aquela situação, seu corpo ele começa a não responder. Você observa enquanto lágrimas começam a escorrer de seu rosto. Você nota o seu pequeno irmão morto ao chão. Você nota que a sua cabeça começa a pregar uma peça em você. Você nota que você cai de joelhos em sofrimento. Você começa a gritar, espernear. E você sente uma tristeza profunda em seu coração. Você chora incontrolavelmente e você só se lembra do pequeno rosto de Talon dormindo ao seu lado. Você tá devastado. Por favor, me descreva a sua angústia, a sua agonia. Me descreva como você está se sentindo nesse momento. Peito, tipo, ele tem uma sensação horrível no peito dele. As lágrimas não param de se formar. Ele tá tipo. Coisando a grama, assim, ele tá tipo. Arrancando. Sim. Eu falo, por quê? Eu não consegui fazer nada. Tudo que eu fiz foi em vão. Agora eu tenho que olhar o meu irmão morrer na minha frente. Você sente medo. O medo de ficar sozinho. E é isso que tá acontecendo. Você tá sozinho. Você Só tem quarto. ainda tem sanidade suficiente para não enlouquecer completamente. Mas isso provoca uma dor incurável em sua cabeça e no seu peito. Você vai ter que lidar com isso pro resto da sua vida. Vai ter que carregar essa maldição. E conforme você visualiza o Montanha voltar à sua forma original, você vê que ele chega ao seu lado. Ele se abaixa no chão. E ele desaba, sabe? Junto do seu lado. Eu não consegui. Não consegui salvá-lo, Farico. Eu sei que você nunca vai me perdoar por isso. Você tá completamente, tipo, fora de si também, sabe? Tipo, tua mente tá quebrada. Você não tá raciocinando muito bem, entendeu? Então,
Tenta. Tenta. Como é que é o nome? Tenta atuar dessa forma, entendeu? Como alguém que tá realmente ali no desespero também. Tipo, suas respostas elas são vagas e completamente às vezes fora de questão. Não consegui salvá-lo. Não consegui salvar os próprios aldeões, os guerreiros, nossa tribo. Achei que eu era o suficiente, mas eu vi que eu não sou. Farico, por favor, deixe que pelo menos eu dê a ele um enterro digno. Você não precisava se envolver. Mas por culpa minha, você vê que ele hesita assim. Farico, Hum. você se levanta, tenta se manter instável, mas é um choque. Vocês passam um tempo, bastante tempo, em silêncio. Montanha começa a erguer o cadáver de seu irmão e o leva nos braços. Ele tenta limpá-lo, remexê-lo, mas vocês vão andando de volta, em silêncio, para a tribo das plumas. Quando vocês chegam lá, é madrugada. Deixa eu só colocar aqui. É madrugada. Seus pés estão cansados de tanto andar hoje. Você se forçou a isso. Sua mente está lhe pregando peças. Você está andando ao lado do montanha, um cadáver do seu irmão. Você sente vontade de talvez pegar o corpo e sair correndo. Sente vontade de fugir. Você sente que quer fazer qualquer outra coisa, mas você não quer viver a realidade que você está agora. Quando vocês chegam, a Sprig ela se aproxima e ela fica incrédula com o que está sendo apresentado. Não, não pode ser. O Montanha ele tá completamente desamparado, ele tá apático. Eu não consegui a tempo. O Farico, ele tá, tipo, olhando pro chão. E os olhos dele nem tem brilho mais, tá ligado? Ele tá com uma cara, tipo. Ele não sabe o que sentir. Muito bem. Vocês voltam pro centro, pra casa principal. Vocês passam a noite em claro, praticamente. Você se sente exausto por isso, Farico. Você tá exausto. Você andou tanto, voltou, teve que sofrer com essas sequelas mentais, teve que matar o seu próprio irmão. Enquanto você observa aqueles mesmos soldados tribais nas árvores, igualmente mortos. Você vê que é inevitável.
É como se fosse um destino cruel. Mas o que tá causando isso? Será que vocês estão seguros vivendo dessa forma? Será que vocês conseguiriam lidar se houvessem mais iguais? Você não sabe. E por esse não saber, por esse medo de um futuro manchado, sem brilho, nós encerramos a sessão. Ok. Tears and Feathers. Muito bem. É lágrima mesmo, é lágrima mesmo.